Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais das terças-feiras, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você nesta noite. Louvado seja o Senhor por esse tempo para nós meditarmos na palavra bendita do Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento tão precioso de podermos pensar, refletir sobre este tema que nos consola e que nos conforta tanto, necessário para nossas vidas, porque se está na palavra de Deus, ela é importante para cada um de nós. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por este momento. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelos recursos que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus e porque, ó Deus, através de Cristo podemos confiar na Tua proteção, no Teu cuidado, na Tua exortação que nos motiva, que nos impulsiona, no Teu Espírito Santo habitando em nós e nos auxiliando a crer e a confiar nesta palavra. Por causa de Cristo Jesus, temos, ó Deus, grandes maravilhas sobre nossas vidas. Te agradecemos e te pedimos porque Tu sabes, ó Pai, do nosso coração, sabe o quanto estamos lutando para confiar, sabe quanto lutamos, ó Deus, para não esmorecer e continuar firmes, perseverantes até o fim, como a Tua palavra também nos ensina e também nos exorta a permanecer firmes. Ajuda-nos, ó Deus, e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Palavra de Deus que nós queremos trazer hoje do Não Temas está ali em Josué capítulo 8, versículo 1. Josué 8, 1, que diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Nós vemos aqui uma palavra do Senhor para Josué, dizendo: não temas, sobe a Ai. E aí você pode até perguntar, mas do que se trata este não temas? E antes de eu entrar no assunto para nós meditarmos nessa noite a respeito deste não temas, eu queria lembrá-lo do que aconteceu aqui e de quanto isso também pode acontecer nas nossas vidas para que você compreenda a importância desse não temas para as nossas vidas. Se você já estudou a Bíblia, você vai lembrar que no capítulo 6 de Josué, Deus havia dito a Josué para fazer rodar ali os muros de Jerusalém e dar ali uma volta por dia, e no sétimo dia então dar 7 voltas, ou seja, uma volta por dia durante 6 dias, e no sétimo dia então dar 7 voltas, ou seja, 13 voltas ali em Jerusalém. E na última volta, depois da última volta, tocasse a trombeta e os muros então cairiam e eles então saqueariam ou destruiriam a cidade. Mas Deus disse para não pegar nada ali em Jericó. E Josué fez exatamente o que Deus mandou. Josué fez exatamente os procedimentos e como Deus assim determinou, dando as voltas nos dias e tocar a trombeta na hora, naquele momento em que foi determinado por Deus, e exatamente como Deus determinou, assim Josué fez e os muros caíram, e Josué então foi vitorioso. Porém, Acã, que estava ali, um dos homens ali do povo, do exército, estava ali e viu uma capa babilônica, viu ali uma espada, viu ali prata e pegou. Deus falou para não pegar nada e ele. Nós vemos então Josué indo para mais uma batalha
com a cidade de Ai. E ali no capítulo 7, nós vemos ali no início do capítulo 7, então, Josué enviando então homens, e ele diz no versículo 3, não suba todo o povo, suba 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Não houve uma busca a Deus, mas houve ali uma estratégia humana para poupar o povo, e assim eles subiram uns 3 mil homens no versículo 4 do capítulo 7, e os homens de Ai feriram deles 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Ou seja, o povo perdeu, em outras palavras, para aquela cidadezinha tão pequena que o próprio Josué diz, não vamos mandar o povo inteiro não, vamos mandar só 2 ou 3 mil homens, que ali basta, aquele povo é pequeno, não é igual a Jericó. E ali o povo perdeu, e voltaram derrotados, voltaram tristes, voltaram chateados. Josué rasgou as vestes e falou, Senhor, o que eu fiz de errado? E ali Deus então revelou para Josué no capítulo 7, falou, tem pecado no meio do povo. Eu falei para fazer uma coisa e teve gente que não fez. E então ali através de sorte se revelou a vida de Acã, e Acã revelou o seu pecado dizendo, eu pequei, eu peguei, e foram conferir na sua tenda e realmente ali estava tudo o que não era para ter pegado, e Acã pegou. Meus irmãos, quando vem agora no capítulo 8, Josué então faz tudo aquilo que Deus determinou com Acã também, disciplina, castigo, infelizmente Acã é morto e toda a sua família também, e ali então, depois disso, a ira de Deus se apagou, como o versículo 26 do capítulo 7 diz, o Senhor apagou o furor da sua ira, e ali então, naquele momento, Josué então é estimulado, ou exortado, motivado por Deus, falar, agora vai, agora pode ir para Ai que você vai vencer, agora você vai vencer. E aqui vem então o grande assunto, ou o assunto que é pertinente a nós, diante desse não temas do capítulo 8, versículo 1. Nós temos aqui um homem que foi vitorioso em um momento, que foi derrotado logo em seguida, e agora Josué poderia muito bem naquele momento, com o seu coração, estar ali. O que eu faço? Eu continuo? Eu não sei o que eu faço, porque eu não sei o que vai acontecer. Vai que eu vá de novo até Ai, e eles então, estimulados pelo orgulho, pela soberba, então vêm nos afrontar, ou então o meu exército, o exército de Israel, se eu falar para ir para Ai de novo, e eles vão ficar amedrontados e terrivelmente abatidos, porque vamos enfrentar um povo que foi vencedor sobre nós. E nós muitas vezes nos vemos em situações desse tipo e o nosso coração fica abatido. Nós gostamos muito quando as coisas dão certo na nossa vida, mas quando passamos pela mesma situação, onde nós tivemos um momento de um desafio vencido e logo outro na sequência, a mesma situação, mas com uma derrota, a gente fica, e agora? Será que eu continuo ou será que eu paro e desisto e não vou mais para frente? Nós podemos pensar nesse sentido em pessoas que, por exemplo, jovens que vão fazer um vestibular e que oram. Se nós pensarmos em jovens cristãos, eles oram pedindo a Deus, Senhor, me ajuda para lembrar da matéria, para fazer a prova, e ali conseguem passar. E assim então se sentem ali alegres pela bênção recebida, mas logo vão
passar por outro vestibular, por outra situação, e ali então, talvez motivados pela, isso aqui é mais fácil, se eu conseguir passar naquele momento, naquele vestibular tão difícil, então esse aqui vai ser mais fácil. E aí ele se dá mal, e ele não consegue a vitória, ele não consegue a bênção, e aí ele fica frustrado. Falei, como eu consegui naquela vez, agora eu não consigo. E aí vem uma outra oportunidade de fazer mais uma vez. E ele fica terrivelmente preocupado, incomodado, frustrado, triste, porque ele não sabe se vai conseguir. Porque numa hora ele consegue, noutra hora não, e agora uma terceira vez, uma oportunidade, será que vai dar certo? Esse Não Temas, do capítulo 8, ele vem de encontro a estes momentos na nossa vida, em que passamos por uma situação em que somos abençoados, porém, logo em seguida, uma outra situação em que nós não conseguimos, e a vida é cheia destas surpresas, a vida é cheia dessas situações em que uma hora parece que está tudo dando certo e vem outra hora e parece que não dá certo, e você então se vê numa terceira situação igual, mas que você não sabe se vai dar certo ou não, porque anteriormente você teve a experiência dos dois lados, de uma hora dá certo, de outra hora não. E aí você fica naquela situação de, será? Naquela dúvida de seguir em frente, não sei se eu vou conseguir. E talvez bata até aquele momento de preocupação, até mesmo de tristeza e desânimo, de talvez até desistir, porque você não sabe se vai conseguir. Então, este Não Temas do capítulo 8 é algo maravilhoso da parte do Senhor, que entende o coração de Josué, entende a situação em que ele está passando, entende as suas frustrações, e que ele também entende as nossas frustrações. Ele entende os nossos dilemas, ele entende também que podemos chegar a situações como essa. Talvez um casal que viveu tão bem durante algum tempo se vê numa situação em que agora não estão mais juntos, talvez pela morte do cônjuge, e agora ele está viúvo, talvez por uma separação que ele não gostaria que acontecesse, e aí aconteceu. Mas aí vem uma situação em que ele tem agora a oportunidade de ter a relação mais uma vez, e ele fica pensando, será que eu devo? Será que eu não devo? Por causa da primeira experiência que deu certo ou que deu errado, então nós pensamos que uma segunda pode não ser algo que eu queira para a minha vida, ou que vai dar errado de novo. Nós pensamos assim, a nossa mente vai longe, a gente pensa que talvez não dê certo, e então a gente tenta fugir daquela situação porque a nossa experiência no passado não foi boa. Ou como Josué, né, nós tivemos uma situação boa e uma situação ruim. E aí numa terceira condição, numa terceira oportunidade, nós ficamos então, será que vai dar certo? Porque da primeira vez deu certo, mas da segunda deu errado. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, em situações da nossa vida em que nós nos encontramos como Josué, é importante nós vermos esta palavra do Senhor, não temas. Não temas, porque como o Eclesiastes nos coloca no capítulo 1, a nossa vida é um ciclo. E nós passamos por situações da nossa vida em que algumas delas vão se repetir. E o que nós precisamos aprender é que em todas elas precisamos depender de Deus. Na primeira, Josué dependeu de Deus e deu certo. Na segunda, Josué teve uma estratégia própria, em que nós não vemos aqui ele buscar a Deus sobre o que fazer. Deus já havia dito, é verdade, Deus já havia dito para Moisés em Deuteronômio que ele estaria junto com o povo, mas
Não é porque Deus já disse que estaria com o povo, isso exime o povo de buscar a Deus as estratégias que deveriam ser usadas. Nós precisamos depender de Deus a todo momento. Nós precisamos depender de Deus a todo instante. Talvez se Josué tivesse orado e falado com Deus antes de ir para Ai, no capítulo 7, talvez ali Deus teria revelado a ele falando, não vá. Como Deus fez com Moisés no capítulo 14, no capítulo 13 e 14 de Números, aonde o povo não quis ir porque os espias vieram, trouxeram uma mensagem desanimadora para o povo, e então Moisés disse que Deus tinha decretado ali então uma punição, que eles ficariam então 38 anos, ficariam 40 anos no deserto. E no capítulo 14 o povo não aceitou aquela palavra de Moisés, e o povo disse, não, agora nós vamos. Mas aí Moisés disse, não vá, porque Deus não vai com vocês. E o povo teimou, de teimosia foram, e foram derrotados. E o povo então voltou triste, chateado, né? Porque Deus havia já avisado antes que não ia, porque o povo estava em pecado, porque o povo deveria ter obedecido quando Deus falou, e agora Deus já tinha decretado que não estaria com eles, e mesmo assim eles insistiram. Quando nós vemos aqui em Josué, eles fizeram tudo direitinho com a tomada de Jericó, mas quanto a Ai, no capítulo 7, se Josué tivesse orado, com certeza Deus haveria de revelar a Josué, não vá, porque há pecado no meio do povo. E Josué teria evitado então que os homens fossem derrotados ali dos versículos de 1 a 5 do capítulo 7, como nós lemos. E aqui no capítulo 8, então, Josué vai fazer exatamente o que Deus falou. Não vai mandar mais 2 ou 3 mil homens, mas vai mandar 30 mil. Olha o versículo 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 mil homens valentes e os enviou de noite. E agora no capítulo 8 nós vemos Josué vencendo Ai, vencendo a cidade que os derrotou no capítulo 7. Por isso nós vivemos nesse ciclo da vida em que várias situações ao longo da nossa vida podem se repetir. Eu lembro da minha própria vida profissional, em que várias vezes, eu participei de processos seletivos, né, para entrar numa empresa. E aquela reação, né, de frio na barriga, de será que eu vou conseguir? Será que eu vou entrar? Será que vai dar certo? Será que Deus vai me abençoar? Será que as portas estão abertas? Sempre foi a mesma, porque nunca veio aquela sensação de que, se eu conseguir naquela empresa antes, nessa aqui eu consigo, porque agora eu tenho experiência, porque agora a minha carteira tem mais registros, eu sou mais capacitado. A gente começa a se achar, né, como alguém experiente, que qualquer empresa vai nos contratar, e de repente você descobre que não é bem assim que funciona. Né? Você pode ter as experiências que for, você pode ter a capacidade que for, e mesmo assim outras situações, outras questões podem fazer com que as pessoas pensem em não te contratar, porque não é. A nossa vida não está baseada em nós mesmos. A palavra de Deus vai nos ensinar a confiar no Senhor, a confiar em que Deus vai nos ajudar. E quando nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, nós nos esquecemos do livro dos Salmos, que diz: não confieis em príncipes, não confieis na força do seu braço, não confieis na sua sabedoria, mas confie no Senhor. E a gente esquece deste momento em que, diante dessas situações que parecem ser
um ciclo na nossa vida que são repetitivos, a gente acaba confiando em nós mesmos, em nossa capacidade, em nossa sabedoria, em nossa habilidade, e esquecemos que nós precisamos depender do Senhor em todo o tempo, ainda que sejam situações repetitivas em nossa vida. Nós precisamos sempre lembrar de que a nossa confiança deve estar no Senhor, porque não é porque deu certo lá na frente e deu errado depois, é que a terceira ou quarta vez vai dar errado novamente. Não é assim. Não é assim que funciona quando a nossa vida é depositada nas mãos do Senhor. Nós vamos ver que Josué vai ter muitas vitórias. No capítulo 10 ou 11, não me lembro agora de prontidão, vai mostrar lá que Moisés venceu um número de reis, mas Josué venceu 31 reis. Josué teve muitas vitórias, mas todas elas debaixo da direção e condução do Senhor. Porque aqui foi um exemplo, ou foi uma experiência para Josué de entender que tente fazer do seu jeito e vai dar errado, mas se tentar fazer do meu jeito, eu garanto vitória e garanto que vai dar certo. Por isso, meu querido, não temas. Se você confiar no Senhor, você não precisa temer. Ainda que a sua experiência anterior seja uma experiência traumática, seja uma experiência de frustração, seja uma experiência de derrota, isso não quer dizer que a próxima vez que você enfrentar um novo desafio igual ao passado, igual ao anterior, será do mesmo jeito. Isso não significa. Não significa que porque você teve uma condição triste anterior, isso significa que agora, você tentando de novo, vai ser do mesmo jeito. Sabe aquele pensamento pessimista, nada dá certo na minha vida, então agora eu vou tentar de novo, mas vai dar errado de novo. Não é assim. Porque nós temos um fator que muda todas as circunstâncias. E esse fator é a confiança no Senhor. Isso muda tudo. Isso muda a nossa perspectiva sobre como ver a vida e sobre como olhar as circunstâncias ao nosso redor. Exatamente para não cairmos no erro de Josué, de ter vitória em uma guerra, ter derrota em outra guerra, né? E agora, o que eu faço? Será que vai ser sempre assim a minha vida, entre vitórias e derrotas, 50%? Né? 50% do que eu faço sempre dá certo, 50% do que eu faço dá errado? E aqui nós temos o capítulo 8 mostrando que não é bem assim que funciona. Que às vezes as coisas deram errado porque nós talvez decidimos deixar o Senhor de lado e confiar na nossa própria capacidade, confiar na nossa própria habilidade, confiar na nossa própria sabedoria, quando na verdade nós precisamos confiar no Senhor. É Ele quem faz transformar coisas incríveis na nossa vida, faz circunstâncias serem transformadas de tal maneira que a gente fica como quem sonha, né? Como diz o Salmo 126, ficamos como quem sonha quando o Senhor vem ao nosso socorro e nos traz coisas maravilhosas. Podemos até chorar, né? À noite podemos até chorar, mas a alegria vem pela manhã, quando buscamos o Senhor, quando confiamos no Senhor e não em nós mesmos. Por isso, meu querido, não é porque você teve frustrações ou dificuldades no passado e vivendo outras situações agora no presente, vivendo a mesma situação do presente, isso não significa que vai ser do mesmo jeito, né?
não é porque você teve uma decepção no passado, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, no curso que você escolheu como profissão da sua vida, ou qualquer outra situação, do lugar onde você morou. Isso não significa que no presente ou amanhã vai ser do mesmo jeito. Isso, o passado não determina o nosso presente, se nós buscarmos o lugar certo, se dependermos do Senhor, o nosso futuro. Se dependermos do Senhor, o nosso futuro, se dependermos do Senhor, tudo aquilo que vamos realizar, pedimos a orientação, direção do Senhor para a nossa vida, não será a mesma coisa. Não passaremos pelas mesmas frustrações e decepções. Por isso, não temas. É o Senhor falando para Josué, não temas, né? Não te atemorizes. Deus estava olhando o coração de Josué. E talvez Josué ali resolveu o problema com Acã. E agora? O que eu faço com Ai? Né? O problema com Acã foi resolvido. O pecado no meio do povo foi resolvido. Mas e agora, Ai? O que eu faço? Não te atemorize. Não tenha medo. Toma contigo toda a gente de guerra. Dispõe-te, sobe a Ai. Eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade, a sua terra. Pode ir, Josué. Pode ir. Que agora o problema está resolvido. Aquilo que fez você derrotar foi resolvido. Ou seja, nessa palavra aqui também vai uma meditação para a nossa vida. Deu alguma coisa errada? Investigue por que deu errado. Avalie a sua vida para identificar por que deu errado. E assim, também nós vamos descobrir o que deu errado para depois fazer certo da próxima vez. E fazer certo não a partir das nossas perspectivas e da nossa sabedoria, mas fazer certo segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Fazer certo não conforme os meus conceitos. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo outro, eu devia ter feito daquele jeito. Não, é fazer conforme a palavra do Senhor. É fazer obedecendo a palavra do Senhor. E assim, então, encontraremos a resposta que nos trará o sucesso ou a alegria de passar pela mesma situação, mas com um resultado diferente. Que Deus abençoe a sua vida. As frustrações do passado não definem o teu presente e o teu futuro. Tudo pode ser diferente se nós olharmos para o Senhor e dependermos dele a nossa vida. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude, pois sempre passaremos por situações que vai nos lembrar do passado, que vai nos lembrar de uma situação em que talvez eu tive vitória ou que eu tive derrota. E aquilo pode me incomodar para eu prosseguir em frente, para eu viver de novo aquela situação. Mas se nós observarmos e obedecermos ao Senhor, o resultado pode ser outro. O resultado pode ser outro. Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Pai amado, assim como Josué poderia estar ali com o coração atemorizado, esse não temas do Senhor foi importante para a vida dele naquele momento. Pois ainda que o pecado foi resolvido no meio do povo, ainda estava ali para ser conquistado. E agora o que fazer? Senhor, diante de nós, às vezes as mesmas situações se repetem. Saímos de um emprego, entramos em outro. Ó Deus, passamos pelos mesmos processos novamente. Ó Deus, são vestibulares, são momentos, ó Deus, de estudo que mais uma vez precisamos, ó Deus, conquistar a vaga. São, ó Deus, situações do coração, das emoções, casais que infelizmente às vezes acontece de se separarem, e às vezes a gente pensa que nunca mais
vamos ter alguém do nosso lado, alguém que realmente seja uma bênção na vida daquele que está sozinho. Senhor amado, são várias as situações da vida em que nós, ó Deus, nos encontramos sempre repetindo, e às vezes a gente pensa que vai acontecer de novo como aconteceu no passado. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a lembrar de que não precisamos temer, ó Deus, as circunstâncias que se repetem diante de nós. Mas lembrar também que se eu busco o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as minhas forças, se o Senhor é prioridade na minha vida, se o Senhor, se nós dependemos do Senhor para as situações que se colocam diante de nós, não precisamos temer, não precisamos nos atemorizar, porque o Senhor nos mostra na palavra como fazer e como passar por essa situação com vitória, com bênção, com alegria, não com frustração e com derrota, mas com aquela certeza de que em Ti encontraremos a bênção para a nossa vida. Por isso, para aqueles que nos acompanham, o Senhor ajuda. O Senhor sabe as situações da vida que cada um tem vivido, e assim, ó Deus, se as situações estão se repetindo, Senhor, abre os olhos para enxergar e ver, ó Pai, a bênção que o Senhor está preparando para cada um, mesmo, ó Deus, sendo uma situação que já aconteceu no passado e que foi, ó Deus, decepcionante, foi triste, não foi algo agradável, mas isso não quer dizer que vai ser de novo do mesmo jeito. Por isso, ó Deus, dá sabedoria, dá dependência, que o Teu Espírito impulsione a cada um para lembrar, não temas, não temas. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e diante das situações da sua vida, não temas. Se foi uma situação que você já viveu no passado e que se encontra diante de você de novo, lembra, o Senhor também está colocando isso diante de Josué e mostrando para ele, olha, não precisa temer, é só fazer do jeito que eu determinei que vai dar certo. Deus te abençoe, uma boa noite, na graça e na paz